Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes eu quero informá-los que nós vamos parar hoje, com o Salmo 97 e retornaremos no próximo ano, em fevereiro, com os devocionais nos Salmos, tá certo? Então hoje nós vamos falar do Salmo 97. E eu dei o título a este salmo de Maravilhe-se. Brontofobia. Sabe o que é isso? Brontofobia é o pânico que se tem por raios, trovões e tempestades. Há tanta gente com medo de tudo, medo de viver. E qual é o seu medo? O Salmo 97 é para quem deseja escrever uma história sem medo de viver, inclusive sem brontofobia, sem medo doentio de tempestades. Eu iniciei falando do medo de tempestade porque o salmista estava diante de um temporal, mas ele não se apavorou. Para ele aquilo era nada menos do que uma teofania, uma manifestação da glória de Deus. Contemplando a tempestade, em vez de se arder de medo, o salmista compôs esse lindo poema. E a gente pode ver a figura de tempestade nos versículos 2, 3, 4 e 5 deste Salmo 97. Nas manifestações da natureza, o salmista enxerga a manifestação da justiça de seu Deus. E a justiça de Deus reflete sobre os homens que, sem a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, deveriam sim ter medo de viver e principalmente de morrer. O Salmo 97 é um convite ao maravilhamento, um convite a nos maravilharmos de quem Deus é. No verso 1, somos convidados a nos encantarmos, a nos maravilharmos no Deus soberano. Deus é soberano. O Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. O reinado de Deus neste salmo significa sua soberania. Deus exerce autoridade e governo absoluto sobre sua criação. A soberania de Deus mostrada no Salmo 97 é a força e o conforto do crente em meio às tempestades da vida. Quando a soberania de Deus se destaca e é derramada sobre a terra, o povo é abençoado, semelhante à chuva para o nômade no deserto. É uma fonte de bênção. Ele, Deus, é a fonte de bênçãos. Está acima das tempestades da vida. É bom nos lembrarmos disso e nos maravilharmos no Deus que é soberano. Nos versos de 2 a 6, somos convidados a nos encantarmos no Deus que é temível. Nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base de seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece, os montes se derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem a sua glória. O ponto em questão nesses versículos é que uma manifestação do verdadeiro Deus é tão sublime quanto intimidadora, a ponto de fazer o adorador a temer e tremer. Isso nos faz lembrar o desabafo de Isaías, lá em Isaías 6,5, que ele diz: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sim, nosso Deus é um fogo consumidor, como diz o autor de Hebreus. Tenham cuidado,
para não se recusarem a ouvir aquele que fala, como diz também Hebreus 12, 25. Fico pensando, será que o estado atual dos crentes e das igrejas hoje não é a falta da consciência de que Deus é soberano e temível? Acredito que sim. Essas referências bíblicas significam que jamais devemos tomar Deus levianamente, como se Ele não fosse nada mais do que um grande amigo, o cara lá de cima, como dizem. De fato, a leviandade, tão comum com a qual muitos se aproximam de Deus, não é um sinal de intimidade com Ele, como muitos pensam, mas um atestado de que mal conhecem a Deus. Pelo contrário, aqueles que conhecem a Deus de verdade se aproximam dele com alegria e admiração, sem contudo perderem a reverência e o santo temor. Gente, uma chuva pode ser abençoadora ou destruidora. Quando Deus age, é bênção para o seu povo e juízo para o mundo. Os montes cobertos de gelo são os mais sólidos da natureza, mas são como cera diante do Senhor. Verso 5. Os que se opõem a Deus são como a cera diante dele. Por mais poderosos que pareçam, serão destruídos. A tempestade é um sinal. Os céus proclamam sua justiça. Todos os povos veem a sua glória. Verso 6. Na tempestade seguida de bonança está a glória de Deus. E quem tiver olhos para ver e se maravilhar, perderá o medo de viver. Maravilhe-se com isto. Deus é temível. O salmista também diz que Deus é só um. Deus é temível, mas como reagem os povos? Se prostram diante de seus deuses para sua própria vergonha. O verso 7 diz: sejam envergonhados que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. O destaque desse versículo é que o Senhor realmente se o Senhor for realmente como a estrofe anterior o descreveu, como justo, fogo consumidor, temível, todo-poderoso e glorioso, então Ele é único nessas qualidades e é de fato o único Deus verdadeiro. Aquele que se gloria de um ídolo, se gloria em algo inútil, é que diz Spurgeon. Os ímpios insistem em continuar passando vergonha face aos seus ídolos, mesmo sabendo que qualquer ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Quais são os ídolos mais comuns? O eu, a autoimagem, a autoestima, poder, fama, sexo, dinheiro, lazer, diversão. As pessoas do mundo vendem a alma a esses ídolos constantemente e vão se tornando a imagem deles. E nós poderíamos continuar com essa lista de ídolos. O fato é que o que você deseja determina o que você se tornará. E se você colocar seus desejos em outras coisas que não seja o único e verdadeiro Deus, essa outra coisa será o seu Deus. O desejo colocado no único Deus verdadeiro salva e santifica, enobrece e edifica o indivíduo. Mas o desejo colocado na coisa errada o condena, corrompe e envergonha. Maravilhe-se com este fato. Deus é só um, Ele é único. O salmista também apresenta que Deus é justo, verso 8 a 9. Diz assim: Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam por causa de tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra.
és exaltado muito acima de todos os deuses. A referência talvez tenha sido um ato especial de Deus para a salvação do seu povo, embora não nos seja dito o suficiente no Salmo para descobrir o que poderia ser. Alguns estudiosos sugerem o retorno dos judeus da Babilônia e a reconstrução de Israel. Mas qualquer que seja a referência histórica, o único cumprimento completo dessa realidade deve ser o eventual retorno de Jesus Cristo e o estabelecimento eterno do seu reino no final desta era. Só então a justiça perfeita virá a este mundo, que será restaurado. Não existe justiça perfeita agora. Agora os fortes oprimem os fracos, o desonesto engana o inocente, os assassinos ficam livres e os corruptos ficam impunes. Mas quando Jesus voltar, haverá justiça perfeita. Os indefesos serão defendidos, os mentirosos envergonhados e os culpados julgados e condenados. E isso será motivo de alegria, de regozijo por parte dos justos, como é o caso deste salmo. Maravilhe-se diante disto. Deus é justo. Mas o salmista também diz no verso 10 que Deus é santo e alegre. O próximo versículo do salmo, o versículo 10, é um encorajamento para aqueles que ainda vivem em tempos maus, mas não deixam de se apegar à sua fé, sabendo que Deus permanecerá fiel e Ele os protegerá. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. O amor ao Senhor deve ser temperado com autoexame e ódio ao mal, ou melhor, ódio do mal. Estar sob o cuidado e a proteção de um Deus santo e justo exige um estilo de vida semelhante. A gente sabe disso, não é verdade, amados? Mas não é fácil. O próprio Deus, no entanto, capacita seus fiéis a perseverarem em santidade, conforme disse o apóstolo Paulo aos crentes em Filipenses 2, de 12 a 13. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Portanto, quando o salmista disse, odeiem o mal, ele está pressupondo que há no indivíduo o amor do Senhor. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Porque ele ama o Senhor, ele será capaz de odiar o mal. O Senhor age no justo, dando-lhe o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Mas tem mais. Os que odeiam o mal, movidos pelo amor a Deus, capacitados pelo amor de Deus, como diz o verso 10, desfrutarão também da proteção, libertação, iluminação e satisfação do Senhor. Vejam o que diz o verso 10b até o verso 12. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata das mãos dos perversos. Verso 11. A luz brilha sobre os justos e a alegria irradia sobre os que têm coração íntegro. Daí que se dá a ordem no final do Salmo, no verso 12. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome. Deus é santo e alegre. Assim devem ser seus filhos, santos e alegres.
santos e alegres em Deus. Maravilhe-se, crente, e se maravilhe você também, meu amigo, minha amiga. Deus é santo e alegre. Seja santo, ame o Senhor e odeie o mal. Alegre-se no Senhor. Qual é o seu Deus? É um Deus justo? É um Deus santo? É um Deus único? É um Deus santo e alegre? Qual é o seu Deus? Faça de Jesus Cristo o seu Rei exaltado. Submeta-se a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Confesse o seu pecado a Jesus. Contemple Cristo pela fé diariamente e seja santificado e fique satisfeito de alegria nele. Maravilhe-se de Jesus Cristo, tema-o. Somente Ele é Deus, o Deus justo, o Deus soberano, o Deus santo e alegre. Ele é o seu Deus? Você tem medo de quê? Não tema coisa alguma. Maravilhe-se de Jesus e não tenha medo de viver nem de morrer. Não tenha medo de nada. Ele é Senhor da vida, do mundo, dos mares e até das tempestades. Ele de fato, como se lê em Naum 1:3, o Senhor demonstrará seu poder no vendaval e nas tempestades. As nuvens são poeiras debaixo dos seus pés. E quando ele, Jesus Cristo, se torna o único Senhor de sua vida, você consegue cantar maravilhado. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o atribulado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Maravilhe-se, crente, maravilhe-se de Jesus. Obrigado, Jesus, por essas verdades que alimentam a nossa alma e fortalecem o nosso coração. Que essa semana possamos desenvolver essas verdades em nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.